Gaiola das fêmeas. As gaiolas das fêmeas é recomendado que sejam no formato retangulares, né? Comprida, tenha maior comprimento. E que o seu tamanho sempre respeite o tamanho, o porte da espécie do pássaro que você está destinado a reproduzir. Então, formato retangular, um tamanho que seja proporcional com o porte e tamanho dessa espécie, que tenha um espaço mais que suficiente que possibilite essa fêmea, essa ave, esse pássaro, alçar voos de um lado ao outro com as asas totalmente abertas. E outra coisa é que as talas, as malhas dessas gaiolas sejam de malha fina, pois quando reproduzem os filhotes são bem novinhos e têm um tamanho diminuto. Então eles conseguem sair entre as talas. Para não haver fuga, então as talas têm que ser malha fina. Essas gaiolas são recomendadas que elas tenham várias portas, né? Tanto no nível superior como no nível inferior, para facilitar o manuseio de trocas de alimentação, de manuseio de ninho, de filhote, se precisar alimentar um filhote ou trocar ninho de local, e para estar mudando o bebedouro, o comedouro, limpando, colocando água, trocando comida e colocando portas de vitaminas. Então facilita o manuseio. E a outra característica muito importante que se configura gaiolas criadeiras, além de ter o tamanho retangular e muitas portas, que tenha os passadores laterais, aqueles passadores que as portas abrem para fora, como gaveta, né? Esses passadores laterais, eles facilitam o manuseio do cruzamento, a passagem e entrada dos machos, né, dos galadores, para fazer a cópula das fêmeas, já que essas gaiolas ficam dispostas em prateleiras e são armazenadas no formato bigamia. Como assim bigamia? Duas gaiolas da fêmea e um macho do meio. Então você puxa a portinhola ao lado esquerdo, o pássaro cruza a fêmea no lado esquerdo. Puxa a portinhola do lado direito, o mesmo macho cruza a fêmea do lado direito. Outra coisa que se recomenda-se é que essas gaiolas sejam de material metálico, seja de ferro. Principalmente no caso de criatórios, que armazenam muitos pássaros, como vocês estão vendo aí atrás. Então, a aglomeração de muitos indivíduos em um só ambiente, ele promove a proliferação de fungos e bactérias e outros tipos de patógenos, que causam muito prejuízo, muito dano à saúde dos pássaros adultos e são letais para os filhotes, né, na idade de jovem, que não tem sua imunidade ainda totalmente formada. E essas gaiolas, por serem de metal, além de receber pinturas epóxi e também na cor natural do ferro, ela não acumula muito cantos, frestas e umidade. Então a proliferação de fungos é muito menor, é num índice muito mais baixo que a gaiola de madeira, que tendo contato com o resto de sedimentos de fezes, alimento e umidade da água de banho, junta as verdadeiras colônias e criadouros de fungos e bactérias, né, ajudando a proliferação e transmitir isso para todo o ambiente e se perpetuar por muito tempo. Já a gaiola de metal, além dessas vantagens que foi citada, nós podemos esterilizar ela completamente, tanto com labareda de fogo, como colocando as próprias gaiolas em fornos apropriados em alta temperatura, o que não podemos fazer com as gaiolas de madeira. A vantagem do uso das gaiolas de ferro é pensando basicamente na redução de proliferação de fungos e bactérias e diminuição do risco de doença e de patógenos, tanto nos pássaros adultos como nos filhotes, que são muito mais suscetíveis a ter doenças e vir a óbito. Já os tamanhos dessas gaiolas são divididos por porte: pequeno porte, médio porte e grande porte. Vou citar aqui as dimensões desses três tamanhos que nós costumamos respeitar do mínimo, né, até um tamanho maior. Nós podemos sempre estar usando um pouco maior, mas nunca usar menor que o mínimo recomendado.
tamanho para pássaros de pequeno porte, de coleiro a caboquinho, entre outros desse porte. 40 centímetros de comprimento, né, que é a gaiola retangular, por 35 de altura e 25 a 26 de largura, a lateral da gaiola. Podendo ser também de 58 centímetros de comprimento a 36 de altura por 27 de largura, né? Então são uma dimensão de no mínimo de 45 de comprimento, né, por 35 de altura por 25 de largura, a um pouco maior de 58 centímetros de comprimento por 36 ou 37 de altura e 26, 27 de largura. Já para pássaros de médio porte, como até bicudo, nós utilizamos o tamanho de 58 centímetros, esse é o mínimo, 58 centímetros de comprimento, a maior numeração sempre é o comprimento, por 35 a 37 de altura, né? 58 a 36, 37 de altura, por 27 de largura, a lateral da gaiola, e até um tamanho maior de 70 centímetros de comprimento, por 42 de altura e 28 de largura, a lateral da gaiola. É o tamanho médio, né? Do mínimo até um tamanho um pouco maior, mas sempre podendo ser maior, nunca podendo ser menor que as medidas mínimas, ok? Já para pássaros de grande porte, como de trinca-ferro, né, até sabiá, nós temos os tamanhos mínimo a o máximo, ou seja, a maior. As medidas padrões mínima recomendada são de 70 centímetros de comprimento, lembrando que o número maior sempre é o comprimento da gaiola, 70 centímetros de comprimento por 42 de altura por 28 de largura. Esse é o tamanho mínimo para pássaros de grande porte, trinca a sabiá, pássaro preto, entre outros. Um pouco maior que você encontra no mercado, a medida padrão que você encontra maior é a de 80 centímetros de comprimento por 46 de altura por 40 de largura, que é a lateral da gaiola, ok?